Você sabia que a informação genética contida no genoma humano consegue produzir mais de 100 mil proteínas? É isso mesmo que você ouviu. E a gente vai falar sobre isso na aula de hoje. A gente vai ver como que as nossas células conseguem pegar a informação que está contida no nosso DNA e transformar isso no fenótipo, ou seja, transformar isso em proteínas. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre dois processos que estão envolvidos na síntese de proteínas: a transcrição e a tradução. Coloquei mais uma vez aqui esse slide na aula para fixar essa ideia na cabeça de vocês, a ideia do dogma central da biologia molecular. Porque esse dogma ele vai explicar como que o genótipo que está aqui no nosso DNA consegue se manter, ou seja, como ocorre a replicação, como que esse DNA aqui ele é passado para as outras células, né, a partir da divisão celular, processo de replicação da aula passada, e como que se dá a formação do fenótipo, ou seja, a produção de proteínas. Então, como que o genótipo que está aqui no DNA vai formar o fenótipo. Na aula passada, a gente viu a replicação, que é como o genótipo se mantém, né? Como ele continua, como a gente consegue duplicar o DNA. E na aula de hoje, a gente vai falar como que o genótipo se torna o fenótipo, a partir de dois processos, a transcrição e a tradução. Durante a transcrição, que é a primeira etapa para a gente pegar o genótipo e produzir um fenótipo, a célula vai fazer o seguinte: ela vai pegar um gene, lembre-se que um gene é um fragmento de DNA, ou seja, é um pedacinho do DNA. Então, ela vai pegar um gene e ler esse gene. A partir da leitura desse gene, ela vai produzir uma fita de RNA. Então, o gene ele vai ser convertido em uma fita de RNA. É o que está acontecendo nessa imagem. Vamos supor que aqui tem um gene, a célula quer ler esse gene, isso ela faz a partir da transcrição, e vai formar uma fita de RNA a partir dessa parte aqui do DNA, a partir desse gene. Isso é a transcrição, é a produção de um RNA a partir da leitura de um gene. O nome transcrição ajuda a gente a lembrar sobre o que esse processo faz. Você se lembra que o DNA e o RNA são ácidos nucleicos, certo? Ou seja, ambos são formados por nucleotídeos. Eles têm diferenças, lógico, o DNA tem timina, o RNA tem uracila, o DNA tem desoxirribose, o RNA tem ribose, o DNA é dupla fita, o RNA é fita simples. Mas eles são formados por nucleotídeos. Então, eles têm um mesmo código, né? A molécula é formada basicamente pelas mesmas coisas. Então, se a gente for fazer uma analogia aqui com a vida real, a transcrição seria basicamente como copiar um texto. Você está aí no computador, por exemplo, e está copiando o que eu estou falando. Você está transcrevendo o que eu estou falando. A gente faz essa analogia por quê? Porque nesse caso, a gente não está mudando o código. Eu estou falando português, você está escrevendo em português. A gente não muda o código. Na transcrição do DNA é a mesma coisa. Não se altera o código. Você tinha um DNA e a partir da transcrição você vai formar uma fita de RNA. Continua sendo um ácido nucleico. Por isso que a transcrição é como copiar um texto. A enzima responsável pela produção do RNA durante a transcrição é chamada de RNA polimerase. Na aula passada tinha uma enzima com um nome bem parecido, né? A DNA polimerase. Então as duas têm a função praticamente igual, só que uma vai formar DNA polimerase, e a outra vai formar RNA polimerase. E assim como a DNA polimerase, a RNA polimerase ela também sintetiza no sentido 5' 3'. Como eu expliquei na aula passada, o que significa isso daqui, nessa aula eu não vou explicar de novo. Se você ainda tem alguma dúvida, volta lá para ver o que significa esse sentido 5', 3'. Mas aqui está o 5', isso significa que essa fita de RNA ela é sintetizada daqui para cá. E quando a transcrição acaba, a molécula de RNA que foi produzida a partir da leitura de um gene é chamada de transcrito primário ou pré-RNA mensageiro. Mensageiro porque ele vai carregar uma mensagem. E essa mensagem ela vai ser lida no processo da frente chamado de tradução. Vamos ver agora como ocorre o processo de transcrição, ou seja, como que a RNA polimerase consegue pegar o DNA, um gene que está no nosso DNA, ler esse gene e transformar isso numa fita de RNA.
Então, aqui a gente tem um gene que está lá no nosso DNA, né? Um fragmento do DNA. Aqui estão as bases nitrogenadas, fazem parte desse gene. E a primeira etapa é você abrir e separar as duas fitas. Foi o que aconteceu aqui. O nosso gene, no caso, é essa parte apenas que abriu. Vai acontecer a transcrição a partir de agora. A RNA polimerase ela vai utilizar apenas uma das fitas para produzir o RNA. Porque ela vai produzir essa fita de RNA com base na complementaridade de bases. Lembre-se que a gente tem adenina pareando com timina e citosina pareando com guanina. É nesse sentido que eu quero dizer. A RNA polimerase ela vai utilizar essa complementaridade para formar uma fita de RNA. Então, ela tem que escolher uma das fitas para fazer isso, você concorda? Ou ela escolhe desse lado aqui, ou ela escolhe desse outro lado. A fita que ela escolher, que a RNA polimerase escolher para ler, é chamada de fita molde, porque ela vai ser utilizada como molde para a produção do RNA. Então, a fita molde é aquela utilizada para a síntese do RNA. E a outra fita, a fita que também é do DNA, mas que não vai ser utilizada na transcrição, é chamada de fita codificante. E ela tem esse nome bem peculiar, porque vocês já vão entender o motivo dela ter esse nome. Então, vejam só o seguinte. A gente abriu aqui o DNA, né, o nosso gene, e vai começar a transcrição. Começou aqui, ó. Essas fitinhas em azul são o RNA sendo formado. Então, a DNA polimerase está sintetizando. E ela vai utilizar essa fita aqui. Então, essa é a fita molde e essa aqui seria a fita codificante. Então, ela pegou lá, leu uma citosina, citosina pareia com guanina. Então, ela coloca lá na fita de RNA uma guanina. Leu uma guanina, colocou uma citosina. Adenina, colocou uma timina? Não, né? Lembre-se que não tem timina em RNA. No RNA a gente tem uracila. Então, o pareamento no RNA é C com G e A com U. Então, ela colocou uma uracila. Leu uma timina, colocou uma adenina. Aqui seria leu uma citosina, colocou uma guanina. Leu uma timina, colocou uma adenina. Fez a fita aqui de RNA. A partir da transcrição, a gente formou esse RNA aqui. E percebam que coisa legal. Se a gente comparar o RNA que foi formado na transcrição a partir da RNA polimerase e comparar a fita codificante, que eu disse para vocês que é essa aqui, que foi aquela que não foi utilizada durante a transcrição, não foi utilizada como um molde, vocês percebam que as duas fitas elas são iguais. Olha só, guanina, guanina, citosina, citosina, timina, uracila, adenina, adenina, guanina, guanina, adenina, adenina. Todas as bases nitrogenadas do RNA que foi formado é igual à fita codificante. Ou seja, a fita codificante é aquela que contém o código que vai estar no RNA, certo? Exatamente isso. A única diferença da fita codificante para o RNA que foi formado é que na fita codificante você vai ter timinas e no RNA que foi formado você vai trocar essas timinas por uracilas. A fita de RNA produzida durante a transcrição ela é chamada de transcrito primário ou pré-RNA mensageiro. Ele é chamado de pré porque ele ainda não está completamente finalizado, ele ainda precisa passar por um outro processo antes de ir para a tradução, que é o próximo processo geral para produzir a proteína, que é o fenótipo. Então, a gente ainda precisa pegar esse RNA que foi formado pela RNA polimerase durante a transcrição e transformar ele. Por que isso tem que acontecer? Basicamente, porque o RNA que foi formado pela RNA polimerase, ele tem muita informação que não vai ser utilizada para a produção do fenótipo. E essas informações elas precisam ser eliminadas. Então, durante o splicing, a gente vai pegar essas informações que não vão ser utilizadas para a produção das proteínas do fenótipo e jogar elas fora. Vamos deixar só as regiões que têm informação para a produção do fenótipo. E, logicamente, a gente vai dar nome para essas duas coisas. As regiões que têm as informações para a produção do fenótipo, ou seja, as regiões que são
codificantes, que vão codificar proteínas, são chamadas de exons. E as regiões que não são codificantes são chamadas de introns. Então, durante o splicing, a gente vai pegar as regiões não codificantes, aquelas que não vão ajudar a produzir o fenótipo, e vamos eliminá-las, vamos tirar elas desse RNA. Então, percebam aqui na imagem, a gente tem o transcrito primário, ou pré-RNA mensageiro, e durante o splicing, ou processamento de RNA, a gente vai pegar essas regiões não codificantes, chamadas introns, e vamos eliminá-las, deixando apenas os exons. Meu Deus do céu, professor, como que eu vou lembrar desses nomes? Tem um macete para um deles, e aí o outro você decora por consequência. Os exons são as regiões expressas. Exons expressas são aquelas que vão ser utilizadas para a produção do fenótipo. E o intron? O intron é a região que não vai ser expressa, a região que vai ser retirada durante o splicing. Pode acontecer uma coisa bem interessante durante o splicing. Veja só. Então, aqui, representado em vermelho, não sei, estão os exons. São as regiões que vão ser expressas. Exon expressas. E em verde são os introns, são as regiões não codificantes, são aquelas que vão ser eliminadas durante o splicing. Então, aconteceu o splicing, os introns foram retirados do pré-RNA mensageiro e a gente formou o RNA mensageiro. Aqui está o nosso RNA mensageiro. Mas pode acontecer um negócio bem interessante. A gente pode pegar esses exons e também tirar alguns deles. Por exemplo, a gente pode pegar apenas o exon 1, 2 e 3. E a gente formou aqui um RNA mensageiro do tipo A, por exemplo, só um nome genérico. Ou a gente pode pegar o 1, o 2 e o 4 e formar um outro RNA mensageiro. Vocês entendem que tanto esse RNA aqui da esquerda quanto esse da direita, eles são diferentes? Eles vão ter informação diferente? É isso que vai acontecer. O splicing, esse tipo de splicing é chamado de splicing alternativo. E ele é muito importante para a produção de uma variabilidade de formas de proteínas muito grande. Para você entender a importância do splicing alternativo, eu trouxe aqui para vocês dados sobre o genoma humano. Então, o nosso genoma, ele basicamente tem 20 mil genes. Mas a gente consegue produzir 100 mil proteínas, que foi o que eu falei lá no começo da aula. Como que isso é possível? Você com certeza já ouviu que um gene, que é a definição mais clássica e simples de um gene é um segmento de DNA utilizado para a produção de uma proteína. Então, se um gene formar uma proteína, como é que o genoma humano consegue produzir 100 mil proteínas? Muito bem. O problema dessa história é que a definição de gene, que provavelmente você aprendeu, ela não está completamente correta. A definição nova de gene é: um gene é um segmento de DNA utilizado para formar um RNA funcional. E a partir desse RNA, a gente pode formar várias proteínas, porque o nosso RNA, o nosso transcrito primário, ele pode criar sequências diferentes de exons e formar produtos diferentes que vão ser lidos lá na tradução. Então, a gente só consegue ter 100 mil proteínas codificadas a partir de 20 mil genes a partir do splicing alternativo, que foi o que eu falei no slide anterior. Vamos agora fazer uma recapitulação da aula de tudo que a gente viu até agora. Então, a gente tem lá o DNA e vai ter vários genes. Um desses genes ele vai ser lido pela RNA polimerase durante a transcrição e vai formar o pré-RNA mensageiro ou transcrito primário. Esse transcrito primário ele vai passar por splicing e vai perder os seus introns, que são regiões não codificantes, e vai formar o RNA mensageiro. Todos esses dois processos, a transcrição e o splicing, eles vão ocorrer no núcleo da célula. Então, se for uma célula eucarionte, como a célula de um animal, uma célula de um vegetal, de um fungo, etc., esse processo vai ocorrer dentro do núcleo da célula. A partir da formação do RNA mensageiro, esse RNA mensageiro ele vai sair do núcleo da célula e vai entrar no citoplasma. E aí
ele vai ser lido a partir da tradução, que é o tema que a gente vai falar agora até o final da aula. Então, a tradução é o seguinte, o conceito básico da tradução é a leitura do RNA mensageiro, da fita do RNA mensageiro, a partir dos ribossomos. Então, o nosso RNA mensageiro formado pela transcrição e depois que passou por splicing, ele vai ser lido por essas estruturas chamadas ribossomos, que está em azul aqui. E ele vai ser lido para formar o quê? Para formar a tão famosa proteína, que é o nosso fenótipo. Então, aqui está um polipeptídeo, que também é um sinônimo de proteína, sendo formado a partir da leitura do nosso RNA mensageiro. Quem faz a leitura? Os ribossomos. Se a transcrição é como copiar um texto, a tradução é basicamente como você pegar esse texto que você copiou e utilizar a informação que está ali. Para você entender melhor essa analogia, eu preparei mais exemplos, porque vai ficar muito claro para você essa ideia de como a gente pega a informação que está no DNA, o genótipo, e forma a proteína, o fenótipo. Vamos então ver esses exemplos. Pense que um gene no DNA fosse, por exemplo, uma bula de remédio. Quando a gente copia essa bula em outro local, a gente está fazendo transcrição. Não estamos mudando o código. A bula está escrita em letras, a gente está copiando apenas em outro local. Transcrição. E quando a gente pega a informação que a gente copiou em outro lugar e utiliza essa informação, a gente faz a tradução. Então, basicamente, nessa analogia, a tradução seria se medicar corretamente. A gente pegar a informação que está ali copiada e utilizar essa informação. No caso, como a informação era da bula, seria como se medicar corretamente. Agora, se o nosso gene fosse um manual de instruções, por exemplo, quando a gente copia esse manual de instruções em um outro local, a gente está fazendo transcrição. E quando a gente pega essa cópia e transforma isso num conhecimento, por exemplo, aqui nesse caso seria montar um equipamento, seria a nossa tradução. Percebam que nesses dois exemplos e analogias que eu fiz, a gente está pegando uma informação que está em um código, na bula do remédio e no manual de instruções, e transformando isso em algo diferente, transformando em um fenótipo, em um conhecimento. É isso que as nossas células fazem. Elas pegam a informação contida nos genes, e que está numa informação ali em bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina, guanina, guanina, e transformam isso em algo diferente, transformam isso em outra linguagem, transforma isso em proteína, que é o fenótipo, que é o que a gente consegue enxergar. É isso que faz, é isso que tenta explicar o dogma central da biologia molecular, que é o tema dessa aula, da aula passada, e a gente já está falando sobre isso há várias aulas. Para que a tradução ocorra, a gente precisa da participação de um outro carinha aqui, além dos ribossomos. Esse carinha é o RNA transportador. O RNA transportador é uma molécula de RNA que vai fazer a conexão entre o códon. Lembra o que é um códon? Códons são trincas de nucleotídeos utilizadas para codificar um aminoácido, coisa que a gente falou lá na aula sobre código genético. Então, ele vai fazer a conexão entre esse códon, lido lá no RNA mensageiro, e o aminoácido que codifica esse códon, que é basicamente o que a gente falou lá na aula sobre código genético. Nós temos 20 aminoácidos e 64 códons. Temos, então, essa relação entre códons e aminoácidos. Isso é o código genético. Quem vai fazer essa conexão entre códon e aminoácido é o RNA transportador. Então, por exemplo, aqui, ó, se o ribossomo ele lê um códon A, o G, ou seja, adenina, uracila e guanina, lá no RNA mensageiro, vai chegar aqui uma molécula de RNA transportador que vai trazer o aminoácido para esse códon. Como que esse RNA transportador faz isso? Ele faz isso a partir de uma região aqui que ele tem chamada de anticódon, que é a região aqui de baixo. A região do anticódon ela vai parear com o códon. Por que ela pareia? Porque ela tem bases complementares com o códon. Perceba aqui, ó. No códon, nesse exemplo, tem adenina, uracila e guanina. O RNA transportador que chegou aqui, ele tem uracila, adenina e citosina. Todas as bases pareiam corretamente.
Então, esse RNA transportador consegue ficar aqui. E com isso, ele traz o aminoácido deste códon, o AUG, que é, no caso, a metionina. Se fosse outro códon, ia vir outro RNA transportador que carrega outro aminoácido, com base naquela relação lá do código genético. Então, essa é a função do RNA transportador. Mas, afinal, o que é o aminoácido? O aminoácido, se você não se lembra, é a pedrinha, o tijolinho que forma a proteína. Então, uma proteína ela é formada por um conjunto de aminoácidos. Pense que um aminoácido é uma bolinha. Cada bolinha dessas é um aminoácido. Uma proteína vai ser formada pelo conjunto de aminoácidos. Então, se a proteína fosse um trem, o aminoácido seriam os vagõezinhos que estão no trem. Vamos agora entender melhor a função dos ribossomos durante a tradução. Bom, basicamente o que os ribossomos vão fazer é fazer a leitura desses códons e permitir a conexão do códon com o RNA transportador. Então, são os ribossomos que permitem que eles façam essa conexão. E a outra função do ribossomo é ele pegar cada aminoácido trazido por cada RNA transportador a partir da leitura de cada códon do RNA mensageiro e formar uma proteína. Então, olhem só, o códon aqui, adenina, 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 foi lido pelo ribossomo. O RNA transportador aqui, que tem um anticódon que pareia corretamente, ele chega aqui e traz o aminoácido aqui, por exemplo, a lisina. Beleza, ficou aqui. Aí o ribossomo foi lá e leu o códon da frente. Guanina, adenina, uracila. Chegou aqui o RNA transportador, que tem um anticódon que pareia, citosina, uracila e adenina, e trouxe outro aminoácido, o aspartato aqui no caso. E a função do ribossomo é juntar esses aminoácidos. Então, trouxe a lisina e trouxe o aspartato. Eu vou juntar os dois e vai juntando, juntando. No final, ele vai formar uma cadeia polipeptídica, uma proteína. E o ribossomo, ele não é uma organela, né? Vocês já devem estar vendo organela na biologia A, eu acho. Não é uma organela porque não é formado por membrana, mas é uma estrutura, a gente chama de estrutura da célula, e ela é formada por RNA também. Então, o ribossomo ele também é formado por RNA. E o RNA que forma o ribossomo é chamado de RNA ribossômico, ou RNAR. Mas não é só isso. O ribossomo ele também é formado por algumas proteínas. Então, o ribossomo é uma estrutura formada por RNA ribossômico e proteínas responsáveis, que a estrutura inteira é responsável pela síntese proteica pelo processo de tradução. A função de um ribossomo é basicamente igual à função dessas maquininhas leitoras de código de barras de supermercados. A gente pode comparar o código de barras, nesse caso, com o códon. Então, a maquininha vai lendo código de barra por código de barra, assim como o ribossomo vai lendo códon por códon. Para clarear essa aula na sua cabeça, eu preparei aqui um super slide, demorei muito tempo para fazer esse slide, mas eu tenho certeza que ele vai ser muito útil para vocês. O que vai acontecer aqui? Vai ter uma animação que eu vou mostrar um exemplo de como a gente pega a informação que está no DNA e transforma isso numa proteína. Ou seja, a gente vai ver tanto a transcrição quanto a tradução aqui nesse slide. Então, vamos lá. Temos aqui um gene no DNA, está aqui a nossa sequência, e a gente vai formar um RNA. A gente precisa ler esse DNA e formar um RNA durante a transcrição. Então, aqui eu estou mostrando para vocês que a fita de cima vai ser a fita codificante e a fita de baixo é a fita molde. Então, qual delas que vai ser utilizada para a produção do nosso RNA mensageiro? É a fita de baixo. A fita molde ela é utilizada como molde pela RNA polimerase para a produção do transcrito primário. Então, a gente vai formar aqui a partir da transcrição esse RNA mensageiro. Eu não vou falar sobre o splicing, mas saiba também que o splicing ocorre, né? Então, aqui eu estou considerando que não tem introns, ok? Então, vamos lá. A gente está utilizando essa fita molde como base para formar o nosso RNA mensageiro. A primeira base que tem aqui é a guanina. Guanina pareia com citosina. A segunda, timina. Timina pareia com adenina. Terceira, adenina pareia com uracila. Lembre-se que o RNA, adenina pareia com uracila.
A quarta, citosina pareia com guanina. Quinta, guanina, citosina, adenina, uracila. Tome cuidado, não esqueça de mudar as timinas por uracila no RNA mensageiro. Timina com adenina, adenina com uracila, citosina com guanina, citosina com guanina, guanina com citosina. E você vai fazendo assim para todas. É só brincar de complementar. Adenina pareia com uracila, citosina pareia com guanina. Adenina, uracila, citosina, guanina, citosina, guanina. Guanina, guanina, citosina, citosina. Timina, adenina, guanina, citosina, adenina, uracila, citosina, guanina, timina, adenina, guanina, citosina, citosina, guanina, citosina, guanina. Ufa, terminamos a transcrição. Agora a gente formou aqui o RNA mensageiro. Volto a repetir, eu não vou mostrar o splicing aqui, mas saiba que o splicing também ocorre. Vamos considerar que não temos introns aqui. Então agora vai acontecer a tradução. A gente vai pegar a informação que está no RNA mensageiro e vamos ler essa informação a partir de 3 em 3 bases nitrogenadas, a partir de trincas e nucleotídeos, a partir dos códons. Isso é o que vai acontecer na tradução. Então aqui está a tradução. E nós vamos falar do código genético. Vamos ter que utilizar aqui o código genético, porque afinal o código genético mostra a relação de códons, trincas e nucleotídeos e os aminoácidos que eles codificam. Então vamos aqui ler o primeiro códon. O primeiro códon, ele é citosina, adenina, uracila. Citosina, adenina e uracila, eles codificam uma histidina. Mas, quando o ribossomo lê esse códon, ele não vai fazer nada. Por que ele não vai fazer nada? Bem, porque a tradução ela só vai começar quando o ribossomo ele encontrar um códon específico, que é esse códon aqui que está em vermelho. É o AUG. Então, a tradução ela só começa quando o ribossomo, que é a estrutura que faz a tradução, ele encontra esse códon daqui. Então, enquanto a gente não encontrar o AUG no RNA mensageiro, não acontece tradução, beleza? Vamos para o segundo códon aqui, então. Guanina, citosina, uracila. Você acha que vai ter aqui, a gente vai colocar um aminoácido ou não? Não, né? A gente tem que encontrar o AUG, então também não. Próximo códon, AUG. Agora sim, né? AUG é o códon de start aqui. Então, é importante saber, o AUG é o códon de start, é o único códon que vai iniciar a tradução. Ele sempre vai trazer uma metionina. Então, metionina é o nosso primeiro aminoácido. Então, o RNA transportador vai lá no ribossomo, pareia o seu anticódon com esse códon e traz o aminoácido metionina. Vamos agora para o próximo códon. Guanina, citosina e adenina. A partir de agora, a gente só procura aqui no código genético. Guanina, citosina e adenina chamam uma prolina. Não, chamam uma alanina. Guanina, citosina e adenina. Está certo, alanina aqui. O próximo códon, A, U, G e U. A, G e U chamam uma serina. Então, o próximo códon é uma serina. Guanina, guanina, citosina é o próximo códon. Guanina, guanina e citosina. Guanina, guanina e citosina chamam uma glicina. Nosso próximo aminoácido que vai ser trazido aqui pelo RNA transportador. O próximo códon, citosina, adenina, citosina, citosina, adenina e citosina, vai trazer uma histidina. Mais um códon aqui. Próximo códon, U, G e A. U, G e A, e aqui está escrito stop. Stop, para quem não manja dos inglês, é pare. O que significa esse códon? Significa que a nossa proteína acabou. Significa que o ribossomo não vai mais colocar nenhum aminoácido nessa proteína, que ela vai ficar do jeito que ela está. Então, a partir desse códon,
E a gente tem 3 códons de stop. Perceba que o uracila, adenina, adenina, uracila, adenina e guanina e o uracila, guanina e adenina são códons de parada, códons de stop. A partir daqui, não tem mais aminoácido, a nossa proteína acabou. Isso significa que esse último códon que está aqui, ele também não vai formar nada. Então, no final da tradução, a nossa proteína ficou com os seguintes aminoácidos: metionina, alanina, serina, glicina e histidina. Mais uma vez, lembrando que cada aminoácido representaria uma bolinha aqui. No caso, a nossa proteína teria 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas. Então, é basicamente isso que vai acontecer. A gente pega a informação aqui que está na forma de um ácido nucleico e transforma essa informação na forma de uma proteína. E lembre-se que proteínas fazem tudo no nosso corpo. A pigmentação do seu olho é uma proteína. Aliás, a sua visão ela é formada a partir de proteínas. Muitas coisas dependem de proteínas, por isso que a proteína é o nosso fenótipo. Para que não reste nenhuma sombra de dúvida na tua cabeça, eu trouxe aqui uma animação que vai falar sobre a transcrição e a tradução. Vamos ver. Vai começar aqui. Então, aqui, ó, do DNA à proteína, ou seja, do genótipo para o fenótipo. Então, temos uma célula. Vamos adentrar na célula. Vamos adentrar no núcleo da célula. Está aqui o núcleo. Estamos adentrando no núcleo. Entramos em um poro do núcleo. E aqui está o cromossomo. O cromossomo é o DNA supercondensado. Quando a gente abre esse DNA, a gente vai ver aqui ó, a cromatina, que é formada por DNA e proteínas chamadas histonas. E se a gente tirar as histonas, a gente tem apenas o DNA. E aqui ele está mostrando já um gene, né, que é um pedaço do DNA, um fragmento do DNA, um gene. Aqui é a RNA polimerase, ou seja, que vai produzir a fita de RNA. Então, ela está abrindo aqui e está utilizando uma das fitas. Ela utiliza a fita molde. Então, a de baixo aqui seria a fita molde. T pareia com A com U, e ela vai fazendo ó, complementariedade com a fita molde do nosso gene e formando o nosso transcrito primário, o RNA. Esse RNA, ele vai... Tá aqui ó, o RNA mensageiro, formado a partir da transcrição pela RNA polimerase. Aqui as bases que formam ele, e ele perdeu alguns fragmentos, você viu? Isso ocorre a partir do splicing. E agora ele sai do núcleo e vai para o citoplasma da célula, onde vai ocorrer a tradução desse RNA mensageiro. Chegou o ribossomo, que é essa estrutura aqui. O RNA mensageiro vai ser lido pelo ribossomo. Esse é o RNA transportador que vai trazer o aminoácido e tem aqui o anticódon. O aminoácido é a bolinha que está aqui em cima, o anticódon ele carrega aqui embaixo. Então ele vai parear com o códon do RNA mensageiro, trazendo os aminoácidos e o ribossomo faz a leitura. Então, o códon pareando com o anticódon e lá em cima você vai ver que os aminoácidos estão sendo deixados e o ribossomo está fazendo a ligação entre aminoácidos e formando a proteína. Então, o ribossomo vai lendo códon por códon, os RNAs transportadores vão chegando e a proteína vai sendo formada. Lembre-se que tem um códon de start e um códon de parada, e no final a gente tem a formação de uma proteína, que é o nosso fenótipo. Essa é a síntese de proteínas, é a transcrição e a tradução em uma animação para vocês. Só para não perder o costume, eu trouxe uma aplicação desse conhecimento aqui para vocês, ou seja, uma tecnologia. Como vocês perceberam já, tanto aqui na biologia D quanto na biologia A, as proteínas são as moléculas mais importantes no nosso corpo. Elas realizam praticamente todas as funções. Ou seja, você produzir proteínas é algo fundamental, é um processo essencial. E aí, com os conhecimentos que a gente tem, tanto de transcrição quanto de tradução, isso permite com que a gente consiga fazer maneiras de bloquear essas vias. Por que a gente faria isso? Bom, porque a síntese de proteínas ela é um processo universal. Ela ocorre tanto em animais, quanto em plantas, quanto em fungos, quanto em bactérias, quanto em protozoários, quanto em organismos
que se aproveitam da gente e que parasitam a gente e que podem nos levar à morte. Então, a ciência, a partir desse conhecimento, ela criou medicamentos para travar a tradução ou a transcrição. Trouxe aqui um exemplo que é a tetraciclina. Talvez você já tenha tomado tetraciclina. Ela é um antibiótico, ou seja, ela é utilizada contra bactérias. E a função da tetraciclina é se ligar em uma subunidade do ribossomo, ou seja, em uma parte que forma o ribossomo da bactéria. E quando ela se liga nessa parte do ribossomo, ela impede com que a tradução ocorra, ou seja, a bactéria não consegue produzir uma proteína. Se ela não consegue produzir proteína, logo ela vai morrer. Então, esse medicamento ele só mata as bactérias porque ele interrompe um processo vital da bactéria, que é a síntese de proteínas. Para terminar a aula, vamos com o exercício desafio. O Lancei a Braba aqui da aula 8. É uma questão da Federal, uma questão bem recente, de 2018, da segunda fase. Ela diz o seguinte: a linezolida é um antimicrobiano sintético utilizado para o tratamento de infecções graves por patógenos gram-positivos multiresistentes. Exerce sua atividade ligando-se à porção ribossomal 50S da bactéria e impedindo a ligação do RNA transportador ao complexo RNA mensageiro mais ribossomo, o que evita a multiplicação bacteriana e a progressão da doença. Pergunta-se aqui, letra A. A ação da linezolida interrompe qual processo celular na bactéria? Justifique sua resposta. E B. Explique as funções do RNA mensageiro e do RNA transportador nesse processo. Se você quiser tentar responder essas perguntas, vai lá no Google Sala de Aula, procura a postagem no Biologia D, que ela vai estar lá e eu vou corrigir para vocês. Desejo a todos uma boa semana, bons estudos e até a próxima aula. Até mais!